Mônica Carvalho de Sá, sou engenheira agrícola e ambiental formada pelo UFMG e atualmente sou mestranda no Programa de Produção Vegetal da UFVJM. Nessa aula, vou explicar para vocês o que é o ciclo do nitrogênio e como é a dinâmica desse elemento no meio ambiente. Bem, antes de explicar o ciclo do nitrogênio, vou falar primeiro sobre esse elemento químico fundamental à vida. O nitrogênio é o elemento mais abundante na atmosfera terrestre, constituindo cerca de 78% do ar atmosférico. Apesar desse elemento ser o principal gás presente na atmosfera, ele não pode ser utilizado diretamente pela maioria dos organismos da biosfera. Isso porque o nitrogênio presente na atmosfera está em seu estado mais inerte, na forma de N2, o dinitrogênio. A ligação tripla entre os dois átomos de nitrogênio forma uma molécula maior e mais estável, impedindo que essa seja absorvida diretamente pelos seres vivos. Porém, o nitrogênio é um componente essencial para a formação de moléculas como o DNA, o RNA e as proteínas. E como o nitrogênio atmosférico está indisponível, é preciso que uma série de processos e reações químicas aconteçam para que eles possam ser assimilados pelos seres vivos. E é isso que nós chamamos de ciclo do nitrogênio. De forma sucinta, o ciclo do nitrogênio irá transformar o gás N2, presente na atmosfera e na matéria orgânica do solo, em amônia e, em seguida, em nitrato, que é a molécula mais facilmente absorvida pelas plantas e pelos demais seres vivos. Existem três etapas principais no ciclo do nitrogênio: a fixação, que irá transformar o nitrogênio atmosférico em amônia, a nitrificação, que vai transformar a amônia em nitrato, e, por último, a desnitrificação, que vai pegar o nitrato e reduzir para as formas gasosas NO, N2O e N2, sendo liberado novamente na atmosfera. A primeira etapa do ciclo do nitrogênio é a fixação. Nela, o nitrogênio gasoso será convertido em amônia. Na fixação biológica, o nitrogênio será fixado por meio de bactérias fixadoras, que vão realizar esse processo através de uma enzima chamada nitrogenase. Existem três tipos de micro-organismos fixadores de nitrogênio: os fixadores de vida livre, os fixadores associativos e os fixadores simbióticos. Os fixadores de vida livre e os associativos são representados principalmente pelas Azotobacter e pelas cianobactérias. Já as bactérias fixadoras simbióticas são representadas principalmente pelas bactérias do gênero Rhizobium. As bactérias desse gênero irão interagir com as raízes das plantas e formar estruturas conhecidas como nódulos, estabelecendo uma relação de mutualismo com a planta, onde as bactérias vão converter o nitrogênio atmosférico em amônia e fornecê-lo às plantas, e, em contrapartida, as plantas irão fornecer às bactérias fontes de carbono e um ambiente favorável para fixar o nitrogênio. A etapa de fixação do nitrogênio pode ocorrer de três modos: por meio da fixação biológica, por meio da fixação atmosférica ou através da fixação industrial. A fixação biológica é o processo que acabei de explicar para vocês, onde o nitrogênio atmosférico é transformado em amônia através de bactérias, algas e fungos. A fixação atmosférica, ou fixação natural, ocorre por meio de descargas elétricas de relâmpagos. Nesse processo, o nitrogênio atmosférico irá reagir com o oxigênio do ar e com o vapor d'água da chuva, formando o nitrato, que será utilizado diretamente pelas plantas. Esse tipo de fixação representa menos de 10% do nitrogênio do solo. Por último, nós temos a fixação industrial, que é realizada por indústrias de fertilizantes e produz a amônia e o nitrato principalmente por meio da síntese de Haber-Bosch, método que envolve reações semelhantes à fixação biológica. A conversão do nitrogênio em amônio também pode ocorrer por meio de um processo chamado amonificação, também conhecido como mineralização do nitrogênio orgânico. Esse processo irá converter o nitrogênio presente na matéria orgânica, que são os resíduos de vegetais e de animais, por meio de decompositores, em amônio.
Os decompositores são micro-organismos heterotróficos, aeróbios e anaeróbios que irão atuar na quebra do nitrogênio orgânico em moléculas menores, formando o amônio. O nitrogênio na forma de amônio pode ser absorvido diretamente pelas plantas, sem que tenha que passar pelo processo de nitrificação. Existem alguns fatores que podem afetar no processo de amonificação. Eles são umidade, temperatura e pH. Mudanças nesses fatores alteram a atividade dos micro-organismos, acelerando ou reduzindo o processo de mineralização do nitrogênio no solo. A segunda etapa do ciclo do nitrogênio é a nitrificação. A nitrificação é o processo que transforma o amônio em nitrito e, em seguida, em nitrato. Essa fase do ciclo ocorre em duas etapas, e as bactérias nitrificantes que são as responsáveis por esses processos. A primeira etapa da fase de nitrificação é chamada nitrosação e é realizada principalmente por bactérias do gênero Nitrosomonas. Essas bactérias irão absorver a amônia produzida no processo de fixação e irão convertê-la em nitrito. A segunda etapa da nitrificação é chamada de nitratação, e as principais bactérias responsáveis por essa etapa são do gênero Nitrobacter. Essas bactérias irão converter o nitrito em nitrato e será liberado no solo e, em seguida, absorvido e metabolizado pelas plantas. Então, resumidamente, a fase de nitrificação do ciclo do nitrogênio é uma oxidação, ou seja, a amônia irá reagir com o oxigênio, formando o nitrito. E, em seguida, o nitrito vai reagir também com o oxigênio, resultando no nitrato, que é a forma mais facilmente absorvida pelas plantas. A última fase do ciclo do nitrogênio é a desnitrificação, que é definida como a redução respiratória do nitrato e nitrito para as formas gasosas de NO, N2O e N2. Esse processo ocorre por meio de bactérias desnitrificantes, principalmente as do gênero Pseudosomonas. Agora, nós vamos entender como funciona a rota do processo de desnitrificação. O processo de desnitrificação ocorrerá primeiramente reduzindo o nitrato para nitrito através da enzima redutase do nitrato. Em seguida, a enzima redutase de nitrito irá converter o nitrito em óxido nítrico. Já a enzima redutase do óxido nítrico vai converter esse óxido em óxido nitroso. E, finalmente, a enzima redutase do óxido nitroso vai converter em nitrogênio. A desnitrificação é, então, um processo importante que retorna o nitrogênio para a atmosfera, mantendo o equilíbrio do ciclo do nitrogênio e evitando que haja um aumento exagerado das concentrações desse elemento no solo. O nitrato resultante do processo de nitrificação pode ter três destinos. O primeiro é a desnitrificação, que, como já vimos, converte o nitrato por uma série de reações químicas e o devolve para a atmosfera, na forma de nitrogênio gasoso. O nitrato que não é devolvido para a atmosfera pode, então, ser assimilado pelas plantas ou lixiviado nos solos. O processo de assimilação do nitrogênio ocorre principalmente quando ele está na forma de nitrato, podendo também ser assimilado na forma de amônio, como eu já havia comentado anteriormente. Porém, a maior parte das plantas irá absorver esse nitrogênio na forma de nitrato. Isso acontece porque o nitrogênio na forma amoniacal é facilmente oxidado no solo pelo processo de nitrificação. O nitrato absorvido pelas raízes das plantas é transportado principalmente para a parte aérea do vegetal, sendo então assimilado na forma de aminoácidos e proteínas. Para que a assimilação aconteça, o nitrato precisa ser convertido em amônio. A primeira etapa desse processo será a redução do nitrato para nitrito, que é realizada por meio da enzima redutase de nitrato. Uma vez que o nitrato é convertido em nitrito, a enzima redutase de nitrito irá transformá-lo em amônio. O amônio será incorporado aos aminoácidos por meio da reação com duas enzimas, a glutamina sintetase
e o glutamato sintase. Os produtos dessas reações vão ser a glutamina, o glutamato e outros aminoácidos. Esse processo formará proteínas que atuam no metabolismo das plantas, influenciando no crescimento e no desenvolvimento vegetal. Nas últimas décadas, o ciclo do nitrogênio tem sido alterado devido às ações antrópicas. A interferência do homem nesse ciclo é resultado da necessidade de aumentar a produção agrícola para suprir a demanda da crescente população. As principais interferências do homem no ciclo do nitrogênio têm relação direta com o sistema de rotação de culturas, a produção de fertilizantes nitrogenados e com as mudanças climáticas. A rotação de culturas foi a primeira forma de interferência no ciclo do nitrogênio e foi desenvolvida com a finalidade de aumentar a produção agrícola. Mas, afinal, o que é a rotação de culturas? A rotação de cultura é um método que consiste na alternância de uma cultura leguminosa com uma outra cultura de não leguminosa. Nesse sistema, a cultura leguminosa vai adicionar compostos nitrogenados no solo e a próxima cultura plantada naquele solo irá utilizar o nitrogênio fixado pela leguminosa e outros nutrientes provenientes da decomposição desse material. Esse tipo de adubação é conhecido como adubação verde e traz diversos benefícios para os sistemas agrícolas, como o aumento da produção, o incremento no teor de matéria orgânica, a diminuição na erosão, o aumento na retenção de água no solo, a melhoria da ciclagem dos nutrientes, o controle de plantas daninhas, a inibição de pragas e doenças e principalmente a redução do uso de fertilizantes nitrogenados. As plantas leguminosas se destacam na adubação verde, pois além de terem uma biomassa elevada, atuam fixando o nitrogênio no solo por meio da associação simbiótica com bactérias fixadoras de nitrogênio, principalmente as do gênero Rhizobium, disponibilizando esse elemento para as culturas de interesse econômico. As principais leguminosas utilizadas no sistema de rotação de culturas são as crotalárias, o feijão de porco, a mucuna e o guandu. Essas leguminosas podem ser usadas no pré-plantio, em consórcios ou em faixas intercalares, podendo ser utilizadas o ano todo ou apenas durante um período. A produção em larga escala dos fertilizantes nitrogenados foi a principal alteração feita pelo homem no ciclo do nitrogênio. A produção desses fertilizantes foi a alternativa encontrada para suprir a alta demanda do setor agrícola, já que o nitrogênio é um dos fatores limitantes na produtividade. A utilização de forma ampla desse tipo de fertilizante só foi possível após a descoberta da síntese da amônia, realizada por dois alemães de sobrenome Haber e Bosch. O processo de Haber e Bosch consiste em sintetizar a amônia a partir do hidrogênio, do gás natural e do nitrogênio atmosférico. Em 2013, a produção anual de amônia foi de aproximadamente 140 milhões de toneladas. E cerca de 80% da amônia produzida foi utilizada na indústria de fertilizantes. Os principais fertilizantes nitrogenados utilizados na agricultura são o nitrato de amônio, o sulfato de amônio, a ureia, o fosfato de amônio e a água amônia. A ureia é o principal fertilizante nitrogenado utilizado na produção agrícola. Isso se deve a fatores como a alta concentração de nitrogênio presente nesse fertilizante, ao baixo custo relativo, a alta solubilidade em água, a baixa corrosividade, a compatibilidade com outros fertilizantes e defensivos e a boa assimilação dos produtos de sua hidrólise. Com a intensificação do uso de fertilizantes nitrogenados ao longo dos anos, a emissão global de amônia tem aumentado, causando impactos no meio ambiente e na saúde pública, contribuindo com os efeitos das mudanças climáticas. Os principais efeitos do excesso de nitrogênio no ambiente são zonas costeiras mortas, promovendo a mortandade de peixes devido à eutrofização resultante do escoamento e da lixiviação do nitrato, a perda da biodiversidade em mananciais, também devido à eutrofização, que nesse caso também se deve à acidificação dos mananciais, a poluição da água subterrânea por nitratos,
os impactos na saúde humana devido à formação de aerosóis, assim como a formação de ozônio troposférico, resultando em várias doenças, a redução das colheitas, das florestas e da produtividade de pastagens devido à deposição de nitrogênio e excesso de fertilização, e o aumento das mudanças climáticas na Terra. O nitrogênio reativo tem interações importantes com as mudanças climáticas. Os principais impactos que esse elemento causa nas mudanças do clima são a geração de óxido nitroso, que é um dos principais gases do efeito estufa, sendo que ele é 300 vezes mais potente que o CO2 para as mudanças no clima. O óxido nitroso pode ser gerado a partir da produção de fertilizantes, pela ação microbiana e pela nitrificação. Outro impacto causado pelo excesso de nitrogênio é a formação de ozônio. Essa formação ocorre a partir de óxidos de nitrogênio. O ozônio é também um gás do efeito estufa, e sua emissão altera a dinâmica da produtividade das plantas, resultando na redução da absorção de CO2 atmosférico. Por último, as mudanças no clima provocadas pelo excesso de nitrogênio vão alterar os níveis de CO2 atmosférico, interferindo em fatores como temperatura, precipitação, escoamento superficial e a acidificação dos oceanos. Aqui estão algumas das referências utilizadas para a elaboração dessa aula.